Olha, hoje a gente vai mergulhar a fundo num livro que é simplesmente monumental, ganhador do prêmio Pulitzer, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro foi uma indicação do professor Saldanha e eu preciso dizer, ele é fantástico. Eu que sempre estudei a riqueza das nações pela ótica da economia, fiquei de queixo caído. Porque o Diamond traz uma perspectiva totalmente diferente, uma resposta que está na geografia, na biologia, para uma das perguntas mais difíceis da humanidade. Afinal, por que o mundo é tão desigual? E o mais impressionante é que essa investigação gigantesca de centenas de páginas nasceu de uma pergunta. Uma pergunta bem simples, bem direta, feita por Jared Diamond, lá na Nova Guiné, por um político local. Uma pergunta que ficou na cabeça dele por décadas. E a pergunta é essa aí, do IALI. A palavra cargo aqui quer dizer bens materiais, tecnologia, essas coisas. Mas, no fundo, o que o IALI estava perguntando era por que o poder e a riqueza se espalharam de um jeito tão desigual pelo mundo? É exatamente esse o mistério que a gente vai tentar resolver hoje, como se a história fosse um grande quebra-cabeça. Ok, vamos direto ao que interessa. A resposta mais antiga, e infelizmente uma que a gente ainda ouve por aí, para essa desigualdade toda, é o racismo. Aquela ideia de que existem diferenças biológicas inatas entre os povos. O Diamond encara essa teoria de frente, e o objetivo dele é um só: demolir esse argumento. De um lado, você tem uma suposição racista que fala de uma suposta superioridade biológica. Do outro, a resposta do Diamond, que se baseia em ciência, em evidências, e é muito clara. Não existe nenhuma prova científica para isso. As diferenças gigantescas que a gente vê pelo mundo não vêm da biologia das pessoas, mas sim do ambiente onde elas viveram. E é aqui que o Diamond vira o jogo de um jeito simplesmente genial. Ele faz uma provocação e argumenta que, na verdade, a sobrevivência diária em sociedades caçadoras-coletoras exige uma inteligência prática, uma capacidade de resolver problemas que é muito mais afiada. A seleção natural por inteligência, segundo ele, teria sido até mais forte nessas sociedades do que nas nossas, onde a gente é protegido pela tecnologia e pela estrutura social. É uma ideia em tanto, né? Bom, se a gente joga fora a teoria racista, a verdadeira pergunta aparece com força total. Se todo mundo tem o mesmo potencial, por que a história tomou rumos tão diferentes? A resposta começa num lugar que talvez a gente não espere. A tese central do Diamond, a grande sacada do livro, é que as causas mais profundas da desigualdade, as causas finais, não estão nas pessoas, estão nos lugares. Tudo começa com a geografia, com o ambiente e com os recursos que cada continente tinha para oferecer. O ponto-chave é a orientação do continente. Pensa no mapa. A Eurásia, que junta Europa e Ásia, se estende principalmente na horizontal, no eixo leste-oeste. Isso é uma vantagem absurda, porque lugares a milhares de quilômetros de distância têm climas e latitudes parecidos. Isso permitiu que a agricultura, os animais, a tecnologia e as ideias se espalhassem numa velocidade incrível. Agora, olha para as Américas e para a África. O eixo delas é o contrário, é norte e sul, na vertical. E viajar nessa direção significa o quê? Atravessar climas completamente diferentes. O milho, que dava super bem no México, tinha uma dificuldade enorme para se adaptar nos Andes ou no leste dos Estados Unidos. Essas barreiras climáticas funcionaram como muros, atrasando e dificultando a difusão de tudo. E além do formato do continente, teve uma verdadeira loteria de recursos biológicos. E olha, a Eurásia simplesmente ganhou o prêmio máximo. Tinha a maior concentração de plantas nutritivas e fáceis de domesticar, como trigo e cevada, e o mais decisivo de tudo: das 14 espécies de grandes mamíferos domesticáveis do mundo, 13 estavam lá. Cavalos, vacas, ovelhas. As Américas tinham só uma, a lhama. A diferença é brutal. Certo, então a gente já entendeu que a geografia foi o ponto de partida, a causa final. Agora vamos seguir o efeito dominó. Como é que essa vantagem geográfica inicial levou diretamente aos agentes da conquista, as famosas armas, germes e o aço? Esse diagrama do próprio livro é perfeito para resumir essa lógica toda. Ele mostra direitinho como os fatores geográficos lá do início criaram uma cadeia de eventos que levou passo a passo aos fatores que decidiram os conflitos, as ferramentas de dominação. Vamos ver esse processo em detalhes. Tudo começa com a domesticação de plantas e animais. Isso gera um excedente de comida, ou seja, comida sobrando. Com mais comida, as populações crescem e param de se mudar, ficam sedentárias. Sociedades com muita gente vivendo junta no mesmo lugar podem se especializar. Nem todo mundo precisa mais ser agricultor. Aí que surgem os soldados, os inventores, os burocratas, e é daí que nascem os 3 grandes trunfos. Vamos a eles. Primeiro, os germes.
Viver por milênios grudado com animais domésticos expôs os eurasianos a um monte de patógenos que viraram doenças humanas. Com o tempo, eles criaram imunidade. Mas para os povos das Américas que não tinham esses animais, essas doenças foram armas biológicas devastadoras. Segundo, a tecnologia, o aço. Com gente especializada e com tempo livre, foi possível desenvolver metalurgia avançada para criar espadas, armaduras. E terceiro, a organização política. Populações enormes e complexas criaram governos centralizados com poder para organizar e financiar exércitos inteiros para as guerras de conquista. E assim, a gente chega ao veredito final. A resposta para aquela pergunta do Yali não tem nada a ver com a superioridade de um povo. Tem tudo a ver com a sorte geográfica que os seus ancestrais tiveram milhares de anos atrás. O próprio Jared Diamond resume a tese dele numa frase que é, assim, perfeita. A história seguiu diferentes rumos para os diferentes povos devido às diferenças entre os ambientes em que viviam e não devido a diferenças biológicas entre os povos. Em outras palavras, a corrida da história não foi justa. Os pontos de partida eram completamente diferentes. O jogo já começou desigual. Então, o ponto principal é esse. Os grandes padrões da história mundial foram definidos por vantagens ambientais, que estavam totalmente fora do controle das pessoas. Não foi mérito, foi oportunidade. Foi uma loteria jogada há 13 mil anos e a gente vive com os resultados dela até hoje. Entender essa cadeia de eventos é fundamental, e por isso vale sempre lembrar daquela frase: o investimento em conhecimento é o que rende os melhores juros. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Hoje, num mundo superglobalizado, conectado, será que a geografia ainda tem o mesmo peso? Ou será que as vantagens e desvantagens do passado criaram uma inércia, um impulso tão forte que continua definindo nosso destino? A questão fica no ar.